Então, como eu falava, né, antes de iniciar a gravação, hoje nós temos o objetivo de fazer uma menção, né, uma lembrança de uma ferramenta, né, um subterfúgio matemático que nós utilizávamos lá no segundo grau para resolver números, né, que aparentemente, né, não existiam ou não tinham resolução para tal. Então, no decorrer, né, da história, físicos e matemáticos foram, né, começou primeiramente com uma pessoa, né, que elaborou e que queria resolver, né, um número, conforme eu disse, que aparentemente não tinha, né, uma solução das convencionais, digamos assim, e então foi elaborando, né, fundamentos que comprovaram que realmente é possível, né, através de alguns subterfúgios. Que números são esses? Que subterfúgios matemáticos, né, são esses do que nós estamos agora começando a estudar? Bom, isso, né, conforme eu dizia, faz parte, né, dos nossos conhecimentos lá do ensino médio, né, onde a gente estudou diversas situações, né, para resolver tais coisas, né, com os números conforme eu falei. Por exemplo, raiz de -1 existe? Eu consigo tirar uma raiz quadrada deste número? Número negativo, não. De número negativo, não. Mas hoje, aqui, né, nessa lembrança que a gente vai ter aí com números complexos, verifica-se que é bastante possível, né, a gente ter uma solução matemática para isso. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Entender, né, o porquê que isso é importante para nós aqui na eletrotécnica. Por que vocês julgam importante? Já conversamos, né, de modo informal nas outras aulas. Por que é importante para nós, eletrotécnicos? Ninguém se arrisca? Gente, então se isso é um subterfúgio matemático que se tem, né, para resolver números, situações que parece impossível, né, dentro daquilo que a gente tem aí de conhecimento dentro do cotidiano, para nós aqui, né, para a corrente alternada, muito mais. Os números complexos vão ser exatamente uma ferramenta, como eu disse, né, um instrumento, né, de trabalho para nós, que vai ser possível, então, a gente compreender aquela parte que a gente diz que não existe. Na verdade, não é bem isso, né? Aquela parte que existe, mas, porém, a gente não contabiliza, né, de uma maneira direta. A gente não consegue quantificar isso na matemática convencional. Então, o domínio, né, dessa ferramenta, o domínio dessa compreensão de como fazer pequenas transformações, né, será importante para que a gente possa aí ter êxito, não só na disciplina de análise, né, mas em outras situações aí do nosso curso. Bom, deixa eu puxar aqui. Qual vai... Opa! Estão enxergando bem o slide aí? Qual vai ser o nosso objetivo? Na aula de hoje, né, a gente vai precisar entender como é que a gente representa, né, três formas aí dos números complexos: a forma cartesiana, a forma polar e a forma trigonométrica. Bom, o que seria essas três formas? Quem se arrisca? Quem se arrisca aí a me dizer? Posso dizer que a forma cartesiana é aquela que a gente já vai ver em seguida, da qual nós conseguimos colocar o número de uma maneira mais explícita, digamos assim, dentro de um gráfico? Sim. Sim. Esta seria, então, a forma cartesiana, né? E a forma trigonométrica? Ou a forma polar, por exemplo?
que seria? Conseguimos, então... Seria tipo um número correspondente tipo a x, y, assim? Isso, seria isso. Nós teríamos o mesmo gráfico, né, cartesiano, mas que nós, então, iríamos inserir agora a angulatura. Conseguiríamos compreender como se comporta, né, aqueles números, tanto na parte imaginária quanto na parte real, como que ele está se comportando e qual a inclinação que ele tem, né, qual é a angulatura. Bom, e a forma trigonométrica, o que seria? Seria eu conseguir colocar isso dentro de um equacionamento, né, gente? Ou seja, fazer uma análise, né, e verificar o que está me informando o gráfico. Bom, o gráfico forma aí, né, dois triângulos, né, através dos seus catetos, tem angulatura cada um, e inserir, né, essas duas partes, né, de uma forma um pouquinho mais complexa, eu diria. Bom, nós estamos falando aí de uma maneira mais, né, só um minutinho. Gente, tinha dado uma pequena travadinha aqui para mim. Bom, então isso, né, seriam aí 3 modos da gente fazer uma representação dos números complexos. Bem, então, conforme, né, eu estava lá mostrando a vocês no roteiro, seria, então, a gente representar isso nessas 3 opções. Aprender, né, transformar aí um número complexo, né, de uma forma cartesiana parapolar, e vice-versa, né? As duas opções têm que ser aí verdadeiras para nós. Também aprender a realizar as 4 operações básicas, né, com os números complexos. Quais são as 4 operações básicas que nós temos aí na matemática? Adição, subtração, né, divisão e multiplicação. Até aí tranquilo? Não escutei a voz. Tranquilo, para mim tranquilo. Para mim tranquilo, professor. Tá. Eu fechei aqui porque está travando, viu? Acho que é o meu que está travando tudo aí. Eu tive que fechar de novo. Tem jeito. Tá bom, eu acho que é mesmo. Travou o teu som agora, Alex. Não, Wagner, acho que foi. Tá? Bom, quem puder... Eu fechei aqui também, porque é o meu... fica travando. Tá. É o meu modo aí de verificar, né, pelo semblante de vocês, se as coisas estão indo conforme a gente necessita. Bom, então, resolver aí esses equacionamentos, né, matemáticos, conforme eu falei. Bom, aí eu botei aqui uma lembrança, né, que foi o que eu acabei de dizer aí há minutos atrás, que isso vai ser um subterfúgio, né, um instrumento da matemática que vai nos auxiliar a resolver, né, aqueles números que não são reais e, portanto, impossíveis, né, de resolver aí um problema de um modo convencional. Bom, representação dos números complexos. Os números complexos, eles vieram, né, devido à necessidade de representar raízes quadradas de números negativos. Ou seja, aqueles números que, em tese, né, não existem. Acho que foi até isso que não lembro bem se com essa palavra, né, que o Alex comentou, mas, em tese, é o que não existe, né? Quando eu perguntei raiz quadrada de -1, foi isso que eu obtive de resposta, né, da turma aqui. Então, não fazem parte do número, né, dos números dentro dos conjuntos reais, né, de números reais. Mas isso significa que eu não tenha condições? Claro que não, né, gente? Pois nós estamos hoje, né, falando disso justamente, né, para a gente achar aí um modo de verificar, né, de compreender esses números de uma maneira mais, né, cotidiana aí para nós. Bom, a gente tem aí, né, uma consideração sobre a unidade imaginária J.
vou voltar aqui um pouquinho antes de apresentar. Quando eu falava, né, que nós íamos usar um subterfúgio matemático, eu estava falando exatamente disso. Ou seja, de pegar, por exemplo, aquela raiz de -1, estou citando -1 porque é um número elementar, né? De pegar aquela raiz e dar um outro nome para ela. Dar um sinônimo. Eu não diria dar um outro nome, mas sim dar um sinônimo. Dar algo que equivalesse, né, àquela imagem, né, que a gente estava tentando representar aí de uma situação numérica. Bom, com isso, eu consigo, então, começar a compreender. Quando eu falo, né, da unidade imaginária J, vou grifar aqui, eu estou querendo dizer que eu vou dar um significado para aquele número, né, que eu não estou aí conseguindo achar dentro dos meus conjuntos, né, de conjunto de números reais. Bom, então, aqui está. Quem é que está enxergando a imagem aí que eu tirei do livro? Estão enxergando bem? Eu estou enxergando bem, professor. Sim. Perfeito. Gente, aqui então nós temos J igual a raiz de -1 ou J ao quadrado igual a -1. O que significa isso matematicamente? E aí? Aceito sugestões. Gente, eu estou equivalendo. Professora, eu não Oi. entendi muito bem, mas seria que J ao quadrado é igual a -1, no caso, raiz de -1, uma igualdade? Falou de sinônimo? Exato, Wagner, exato. Eu vou voltar ali na figura. Tá? Eu estou dizendo que, primeiramente, raiz de -1, alguém aqui da turma já concordou comigo, eu acho que os demais também, não existe. Não existe para nós fazermos aquelas manipulações, né, de potência que nós estamos aí habituados. Mas, nos números complexos, elas existem sim, né? Ou seja, como que elas vêm a ter aí um espaço? Elas vêm ter um espaço justamente quando eu faço uma equivalência. Qual é a equivalência que eu fiz aqui? J é igual a raiz de -1. Por que aqui do lado eu estou dizendo que eu posso usar J ao quadrado igual a -1? Pela regra das potências, estão lembrados lá A raiz também da passou para matemática? o outro lado da igualdade. Isso, né? Eu estou importando para o outro lado da igualdade. Então, o que era raiz passa a ser uma potência. Por isso, né, que as duas opções, né, são verdadeiras. Ou seja, significa, né, que, repetindo, dentro do conjunto de números naturais, né, não existe, não é uma realidade para nós. Porém, quando eu igualo isso a J ou a J ao quadrado, né, eu tenho uma forma de fazer uma representação dos números complexos. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, eu botei aqui a unidade complexa representada pela letra I. Vou voltar aqui na tela, que aí eu consigo, se bem que não estão. Mas, enfim, lá, gente, na matemática, se nós estivéssemos aqui estudando, né, matemática, sem o enfoque na eletricidade, nós íamos fazer esses apanhados, esses exercícios, utilizando não J, mas sim a letra I. Essa é a verdadeira, né, simbologia que está lá na bibliografia da matemática. Por que eu não vou usar a letra I aqui? Está convencionado em qualquer bibliografia do curso de eletrotécnica a letra J. Por quê? O I, para nós, na eletrotécnica, é uma representação de quê?
Corrente. Corrente. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, está aqui, ó. O I, né, é uma representação de corrente. Então, em toda a bibliografia que vocês forem achar, né, vai ser aí convencionado o uso da letra J e não da letra I. Isso é tão difundido, né, que no meu caso, por exemplo, que na época cursei o ensino médio junto, né, com o curso de eletrotécnica no extinto CTI, era exatamente assim que nos era apresentado, né? E nós não tínhamos essa disciplina em matemática, era matemática aplicada dentro do curso. Eu fui descobrir isso lendo depois que não era, né? Bom, então, vamos continuar aqui. O que mais a gente precisa entender? Aqui, ó. O que é isso aqui que eu botei na imagem? O que vocês acham? Eu disse lá, né, que eu tinha que representar este número, eu tinha que dá-lo, né, uma representação, uma simbologia para ele, correto? Então, aqui, eu estou fazendo isso, né, e dizendo que a raiz quadrada de qualquer número negativo, né, pode ser representada utilizando aí a unidade imaginária J, conforme a gente já sabe, né, e é utilizado este raciocínio que está aqui embaixo para a gente representar tudo isso. Então, o que ocorre? A gente faz a representação, né, da raiz como sendo um x. Por que um x, gente? Porque Ali está fazendo o x pelo menos 1 no caso, e a raiz ali seria a representação do j. Isso, né? A gente precisa entender que nem sempre a nossa dificuldade vai ser resolver algo que tem equivalência ao número 1, correto? Sim. Ou não, para todos? Sim. Sim, né? Nem sempre vai ser isso. Então, é bem como o Wagner acaba de comentar agora. Nós temos aqui uma representatividade. Então, nós vamos fazer essa equivalência, né, utilizando tal linha de raciocínio como sendo J. Quem era o J lá que a gente já tinha definido, né? Que era a raiz aí de x. Então, nós vamos ter, nas nossas substituições depois, nós vamos poder usar, né, essa equação matemática da qual alguém já fez, né, todas as deduções lá e nos deu pronto aqui que isso é verdadeiro. Até aí tudo bem? Sim. Sim, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, né? É porque Professora, isso é meio, só para às mim vezes, entender, só para mim entender ali. de entender. Então, aqui está um exemplo, ó. Vamos aos exemplos para ver se a gente conseguiu entender o que foi feito ali. Por exemplo, é nos dado como problemática, deixa eu colocar aqui uma fórmula. Vamos tapar aqui para vocês não ficarem induzidos. Foi nos dado como problemática aqui raiz de menos 4. Como é que a gente pode resolver isso? Dentro do nosso modelo que a gente viu aqui. Nós podemos representar qualquer número, né, que neste caso está sendo dito aqui no exemplo genérico x, porque o x pode ser menos 1, o x pode ser menos 2, menos 3 e o próprio menos 4 que a gente viu. Como é que a gente representa? Vamos representar fazendo raiz de menos 1 vezes a raiz de x. E isso vai ter que nos dar algo neste formato. Vamos voltar ali para ver se ficou? Posso dizer, então, baseado nesta lógica aqui, que a resolução desse problema está correto? Sim ou não? Sim, 2j. Sim.
Todos estão concordando com o Wagner que raiz de menos 4 é igual J2? Gente, todos concordam com o Wagner? Eu não, porque eu não peguei essa explicação, eu não sei o que é isso. Vamos voltar então. Professora. Oi, deixa eu ver quem chama. Wagner, tá. Só para mim fazer uma pergunta aqui, para me esclarecer. Raiz vezes raiz é raiz quadrada? E isso, nós temos. Como é que a gente fazia lá as regras? A gente sempre vai somar, né? O que nós temos ali de positivo dentro da raiz. Neste caso aqui, ó, respondendo também ao Carlos, né? Eu acho que foi. Por Isso. que nós temos J2? Porque raiz de menos 1, vamos voltar lá. Raiz de menos 1 é J. Ó, tá aqui, ó, a primeira coisa que nós falamos na aula de hoje. Raiz de menos 1 é J. Beleza? Ok. Ok. Ou também poderia ser menos 1 igual a J2. Este J2 aqui é um J2 ao quadrado. Um J ao quadrado. Por quê? Porque nós fizemos a inversão, tiramos da raiz, né, o número, ele ficou aqui, e colocamos em potência. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente desse 2 aqui, desse J2 que vocês estão vendo aqui como solução do problema. Todos estão enxergando que é diferente? Por que é diferente? Porque raiz de menos 1 é J, está aqui o J, e raiz de 4 é quanto? 2. 2. Então, tá aqui. Gente, aqui nós temos outro caso, ó. Raiz de menos 5. Pela explicação, o Carlos, que não tinha pegado bem o início ali. Professora, então, o J é que nem tá ali mesmo, é como é que foi como o Wagner falou, né, que é igualdade, né? Então, o J se representa a raiz de menos 1, é isso? Isso. Seria uma representatividade da... Mateus, é isso mesmo, grava isso que tá Tanto certo. o J como raiz de menos 1 é a mesma coisa. Mesma coisa. Isso? J igual raiz de menos 1. Tá certo. Então, quando J ao raiz quadrado... de menos 1, tu pode substituir pelo J. É isso, né? Não sei se eu falei Repete de muito novo, rápido. que eu estou com dificuldade de ouvir. Então, quando tiver raiz de menos 1, nós só substituímos pela letra J. Perfeito, é isso. Tá. Ah, tá. Então tá. Então, não peguei o fio da meada aqui. Tá. Eu tinha achado que tu havias perguntado outra coisa, junto com isso. Então, aqui, gente, vamos voltar. Neste caso, né, conforme eu falava para o Carlos, que tinha chegado depois, nós temos aqui raiz de menos 5. Gente, raiz de menos 5 tem duas impossibilidades, se a gente for analisar. Primeiro, a gente consegue tirar a raiz de número ímpar? Sim ou não? Raiz quadrada, acredito que não. Quadrada, não. A fim de cálculo, na máquina, né, científica, a gente vê, mas ela tem lá uma fração, né? Várias casas quebrado, lá após no caso. Hã? Ali na de 5 que tu falou seria o número quebrado, aí como ficou só para ficar na representação, no caso. Isso, que nem o Tiago falou, quadrada não podemos. Poderíamos, né, se fosse um número ímpar, né, se fosse um número par menor, poderia, como foi ali o outro caso, mas enfim, raiz de número ímpar quadrada nós não conseguimos de pronto. Bom, então tá aqui as duas impossibilidades que eu falava para vocês. Primeiro, nós temos um número ímpar para ser retirado da raiz. E segundo, nós temos um negativo, né, a esse número, que seria, né, para nós aqui uma impossibilidade.
Então, nós poderíamos dizer que isso não existe, né? A gente fazia isso lá na escola, nos anos lá fundamentais. A gente informava que não existia, porque não tínhamos um conhecimento para tal. Agora, a gente vai fazer o quê? Como que a gente vai conseguir fazer a representação disso? Lembrem-se, para os que chegaram agora, que a gente representa uma raiz de x, colocando, né, a impossibilidade, entre aspas, tá, gente? Que seria a parte aí que não é real, né? Que seria o nosso j. Faríamos isso, raiz de menos 1, que é j, né? Vezes a raiz de x, que é um número qualquer. Não importa se é 1, 2, 3, 5, 20, qualquer pode ser esse x. E isso nos daria j raiz de x. Bom, no caso do primeiro exercício, nós conseguimos resolver a raiz de x positiva. Conseguimos ou não? Conseguimos, né? Sim. Por isso Conseguimos, que... é 2. Sim. Sim, Exato. nessa segunda só vai botar o J no lugar da raiz de menos 1. Exato, aqui está aqui, ó. Mantenho... Nessa segunda, nós não vamos ter a mesma, né, vantagem. Nós vamos fazer raiz de menos 1 vezes raiz de 5. Raiz de menos 1 já está bem definido por nós, né? É j. E raiz de 5, eu não tenho como tirar a raiz disso, né? Então, tá aqui. Fica neste formato. Bom, depois nós temos na letra C, novamente, uma outra raiz, só que neste caso, uma raiz de menos 9. E aí? Eu tenho quantas impossibilidades? Duas. Ele é um número ímpar. Uma impossibilidade. Nem sempre que eu tiver um número ímpar, eu estou impossibilitada de tirar a raiz quadrada. Então, cai por terra, né, o que nós estávamos julgando. Lembrem que há pouquinho eu falei, nós com números, né, baixos, com números ímpares baixos, a gente não consegue. Mas se fosse ali raiz de 25, menos 25, eu conseguiria tirar a raiz quadrada, apesar de 25 ser ímpar? Sim. Sim, 5. Sim, 5. Então, é o mesmo caso, né, que a gente vai ter aqui. Então, posso resolver tranquilamente. Só tenho uma impossibilidade, que é o negativo. Menos 1, raiz de menos 1, né? Desculpem, multiplicado por raiz de 9. Ambas as raízes quadradas, então eu tenho J3. Lembrando, gente, frisando, este J2, este J3 não é igual a isto aqui do início. E este é um índice de potência. E esses que nós estamos vendo aqui, que está dando do lado ao J, né? Está indicando o resultado mesmo. Bom, vamos fazer aqui de cabeça outro. Hã? Seria J vezes 3, no caso. J vezes 3. Isso. E não J ao cubo. É isso que eu quero dizer para vocês. E o negativo passa positivo? Como o negativo passa positivo? Como... Ali, menos 9. Por que que passou para positivo, Alex? Porque quando eu faço meu subterfúgio para resolver isso, eu estou multiplicando uma raiz quadrada de um número negativo que é 1. Por quê? Voltando lá, porque eu disse que assim vai ser. Alguém já formulou isso para mim. J sempre é raiz de menos 1. Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo? Então, por isso, né, que fica Ok. positivo. Beleza? Tranquilo.
Então, no exemplo aquele que a gente citou, se nós tivéssemos aí raiz, vamos fazer de um número bem grande. Vamos fazer raiz de Professora, menos 144. Posso? Raiz Professora, quadrada desse. Hã? Professora, uma dúvida. Ali no caso, quando a gente faz ali raiz de menos 1, né? Vezes a raiz do número, né? Só que aí ele para. Mas na verdade ali, se tu fizer aquela multiplicação, vai dar o mesmo número lá, né? O raiz de menos 9, por exemplo. Quando tu multiplica um número ali Sim. negativo Vou pelo ver outro, quem é que está é a falando, é o mesma Thiago. coisa. Isso. Sim. Por que o que o Thiago está falando, a gente tem que conseguir ao contrário, gente? Por que o que ele está falando que vai dar raiz de menos 9 e isso está correto e tem que ser assim, senão não está certo o que a gente fez agora? Todos enxergaram o que ele disse? Não, eu não consegui escutar, professor, o que ele falou, Thiago. Aqui, ó, é o Cristiano, né? O que o Thiago disse? Ele disse que se nós fizéssemos ao contrário, nós tínhamos que ter a raiz de menos 9. Por que isso está certo, está correto que ele falou? Porque pela regra das potências, eu compreendo o quê? Que eu pego raiz quadrada, né? A raiz permanece igual, né? E eu tenho que multiplicar internamente os números, não é isso? Sim ou não? Nós já vamos ver isso que o Thiago falou em seguida. Gente, como nós temos menos 1 com mais 9, menos com mais a regra de sinais matemáticos, tem que dar menos, né? Menos. Isso. Então, Mais com mais dá mais, menos dá com... mais. Então, isso que o Thiago falou está perfeitamente correto e nós conseguimos voltar para trás do número. Nós conseguimos voltar para trás desses números nas duas possibilidades. Por exemplo, eu dei aqui para vocês, como exemplo, um número em tese, né, como se fosse um número real, raiz de menos 4, e pedi para vocês chegar na forma de um número complexo. J2, no caso. J2. E se eu dissesse, vamos fazer assim, ó, se eu tapasse isso aqui tudo e dissesse para vocês, por gentileza, me chegue, eu estou dando aqui J2, eu quero chegar em que número disso? Como é que eu faria? Tem que substituir o J ali pelo raiz de quanto? menos 1. Pela raiz de menos 1, acho também. Isso. É ao contrário, né? Desfaz o que foi feito, né? Exatamente. E eu teria que fazer os mesmos passos, só que de maneira inversa. Isso, ao contrário. O J é raiz de menos 1 e eu tinha que, então, chegar na raiz de menos 4 pelo processo inverso. Olhando aqui, fica claro para a gente, né? Ah, é. Mas pode vir o problema que dê ao contrário para trazer para esse, né? Exato. No início, né? Eu posso ter as duas situações. Eu posso deixar simplesmente aqui o meio e pedir a situação, né? Daqui para frente, eu posso só como que eu fiz, né? Na raiz quadrada de menos 4, por exemplo, e pedir esse número complexo. E o contrário também. Notem que aqui no 5, na raiz quadrada de menos 5, se eu desse J, raiz quadrada de 5, vocês chegariam novamente ao menos aqui. Por quê? Porque J é raiz de menos 1. Está aqui onde eu passo com o cursor. Raiz de 5 já está. Vocês usariam aquele subterfúgio que o Thiago trouxe à tona, né? De deixar uma única raiz e resolver esse produto. Um número negativo com positivo, regra dos sinais bem clara, né? Nós chegaríamos aqui igual. Ficou claro isso para todos? Mas na prova pode deixar o jeito mais fácil, professor. Pois aí que está. Melhor, Matheus. Isso aí Nós mesmo. temos que entender bem isso, porque na prova não vai ser assim.
Nós não estamos... Ah, não complica também, né? Nós não estamos cursando matemática. Já mudou o assunto, já. Gente, lembram como eu falei para vocês quando iniciou a aula? É um subterfúgio, uma ferramenta para resolvermos coisas maiores. Agora vão brigar comigo, né? Tá difícil. Aí, como é que vai ser a prova? Vai ser a prova Só uma lembrancinha. Pensa na prova. A prova vai ser de concurso. A prova vai ser o quê? De concurso. De concurso. Praticamente isso. Concursado. Mas, gente, olha, vocês fazem um curso muito difícil, vocês sabem disso, né? Sabem? Estamos sabendo agora, eu acho que a matéria estava complicada. Esse não estava sendo tão difícil. Ninguém tinha falado disso ainda, né? Não. Matar a metade do coração aí, professor. Eu não li as letras miúdas, professor. Na Pois verdade, é. a gente está começando a Sempre ter que a aula gente agora. for procurar alguma coisa, tem que olhar aquele asterisco para ver de lupa, né? Que ali diz. Mas a senhora vai ter que ir mais na manhã, porque recém nós estamos pegando o que é mesmo com a senhora. Vai ter que ir mais devagar. Tá. Mas tá bom assim a aula? Tá tranquilo? Muito bom, muito bom. Tá, a gente tem que ir, porque Tá não bom, adianta tá a gente, bom. porque precisa correr, porque alguma coisa que ficar, algum outro professor pode recuperar no assunto dele, né? Caso não. Mas não podemos prosseguir sem entender. Bom, qualquer coisa, gente, chamem aí. Vamos indo. Aqui nós temos... Olha só, eu nem me lembrava que eu tinha posto aqui, ó. Nós temos mais exemplos, ó. Notem o que o Tiago, né, havia dito lá. Eu nem lembrava que eu tinha posto aqui. É a mesma coisa que a gente fez? Sim ou não? Sumiram todo mundo? Fui inventar de dizer que... A sustância gurizada? Assustei-se, debandaram, estavam pouco tudo diferente, de bem né? comigo, agora ficaram assim. Gente, ali, neste segundo, né, exemplo que temos ali, é exatamente o que o colega Tiago trouxe à tona naquele instante. Notem, nós temos agora J3. O que nós podíamos fazer aqui para simplificar isso? Eu quero trazer isso para um número, né? Ó, vamos botar assim para facilitar. Posso dizer que J2 vezes J é igual a J3? Sim ou não? Sim. Sim. Vou voltar aqui na tela para dar a explicação. Por que eu posso dizer aquilo? Porque lá na regra das potências, quando a gente fala, né, de potência de 10, por exemplo, potência de mesma base, né? O que é uma potência de mesma base? Eu tenho a base 2, por exemplo, e estou elevando o número a 3. E estou multiplicando isso por outra potência que também é 2 de base, com um número elevado a 5, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou unir as bases. A base é a mesma, não é? Então, neste caso, se alguém... Aí soma? Isso, olha aqui o que eu tenho. Sim, se nós fôssemos resolver, né? Neste caso, eu tenho J3 e eu estou dizendo que J2 vezes J é igual a esse J3. Posso fazer isso? Posso. A regra das potências lá dos números reais, né, do conjunto dos números reais, me permite. Bom, quem é a J2? Quem é que está lembrado quem é a J2? Raiz de menos 4. Não. J2 é o raiz de menos 1, que era lá do início, né? Opa, J2 está aqui, já acho. J2, isso. Raiz de menos 1.
Era menos Isso aí. um só. J2 é menos 1. Menos um. J sozinho é raiz de menos 1. J2 apenas menos 1. Bom, só tinha esquecido, mas já gravaram isso, né? Então, tá aqui, ó. Eu tenho que J2 é menos 1, coloquei entre parênteses menos 1 vezes J. Isso vai me dar apenas menos J. Simples assim. Se eu fosse fazer o inverso, como que eu descobriria esse J3? Notem, não é culpa minha, foi o Tiago que quis. Não foi, Tiago? Tá rateando aí, Thiago. Faça daí, Culpa do Tiago. Culpa do Tiago que... Obrigado, Thiago. Não, isso daí já tava no script aí, já da aula. Embaralhou nós, hein? Mas aí tu, né, me ajudou, então agora... Gente, brincadeira à parte, vamos lá. Nós temos o menos J aqui. Claro que nós conseguiríamos a fazer o inverso. Se eu pedisse para vocês, né, para descobrir qual seria o equivalente disso, J nós já teríamos. Um menos na frente do J, a gente sabe que teria que ter obrigatoriamente menos 1. Colocaríamos aqui, né, conforme está bem nesse miolo aqui. Menos 1, em números complexos, é J2. Conseguiríamos, então, vir para este caminho. Vou botar uma seta aqui, né, para a gente fazer o caminho aí inverso, né? Então, nós estaríamos vindo para cá, ó. Para esse sentido. J2 vezes J, deixo a mesma base e somo aqui os meus expoentes. Então, está aqui. Tranquilamente. Que maravilha, né? Mas você é muito usado, professor, isso aí? Que loucura, né? Quem é que achou loucura? O Alex? É muito usado isso aí. É bastante usado. Eu digo na vida, assim, no trabalho, né? É. Gente, só fazendo um gancho, né? Eu lembro que eu tinha também esses questionamentos quando eu era aluna, né? Tá, mas aonde se usa isso, né? Para como que a gente vai fazer isso? E pior que no cotidiano, principalmente quem entrar aí para a área de projeto, né? Porque vocês sabem que vocês podem projetar residências, né, de baixa tensão. Para fazer uma análise aí em corrente alternada, nós precisamos ter esses conhecimentos. Lembram que a gente conversou nas primeiras aulas? Fator de potência, toda aquela parte, né, que existe, que está ali contribuindo alguns momentos de uma forma negativa, outros, né, se somando, mas que não estão ali de pronto para que a gente possa fazer esse cálculo de uma maneira convencional. Então, a gente usa isso mesmo. Verdade, Alex, não é só para chatear você sexta-feira à noite. Não, é bom. É bom saber. Agora nós já estamos por dentro já. Isso, a gente usa. Então, a gente vai ter que ver por quê. Porque em determinados circuitos elétricos, não vamos fugir disso. Por que que não vamos fugir? Porque eu já mostrei ontem, eu já provei ontem para vocês que nós temos um circuito, né, com cargas resistivas, capacitivas e indutivas. Se fosse só resistivo, era um circuito aí bem tranquilo até, né? Porque eu tinha aí tensão e corrente com o mesmo pico, saindo da mesma origem. As outras cargas, negativo. Estão sempre defasadas entre si. E esta defasagem é a forma trigonométrica dos nossos números complexos, que ainda não chegamos. Vocês sabem, né, que as coisas sempre tendem a ficar melhores. Sempre tende a piorar. J4, como é que vocês resolveriam esse J4 aqui? J2 vezes J2.
J2 vezes J2. Bom, J2 vezes J2 é o quê? Matematicamente falando, para números complexos. É o -1. 1 menos 1 ou -1 vezes -1? -1 vezes -1. Perfeito. Quanto vai dar isso? 1. Vamos ver? Bah, é verdade. Deu 1. E aí, todos aceitam isso? Sim, porque ali multiplica 1 por 1, né? E daí, como os dois sinais, menos com menos é mais, daí ele ficou positivo. Isso, menos com menos é mais positivo. Gente, isso dos sinais, eu não identifiquei bem quem falou. Isso dos sinais, eu não sei se vocês já viram um desenho técnico. Aqui no curso. Não? Sim ou não? O que é? Vocês já Acho que viram um tivemos desenho alguma aula, mas bem por cima. bem por cima? Desenho. Eu acho que foi no Nem primeiro sei. módulo. Na primeira, eu acho. Qualista. Foi bem no início. Pouca coisa. Tá. Foi Esquecemos de a fazer primeira tudo. qualista, eu acho. Foi desenhos Então, técnicos. lá em desenho foi Alice técnico, no né? primeiro. Eu não sei qual foi o enfoque que a Alice deu, talvez, porque a Alice dá projeto, né? Pode ser que ela tenha dado um enfoque já pensando lá no projeto de graduação, né? Na parte mais finaleira. Lá em desenho técnico, quando eu trabalho com os colegas de vocês lá da mecânica, por exemplo, que eu faço essa disciplina, a gente vê os diedros. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Entende-se bem as regras de sinais. O que é um diedro? É aquela cruz, né? Vamos falar assim, bem grosseiramente Usa falando. mais o 1 e o 3, né? Isso aí. Isso é o diedro. Ó, lá... Isso que tu usa mais é o 1 e o 3. Isso. Por que o 1 e o 3? Por causa de uma convenção, principalmente os desenhos mecânicos, né? Eles são sempre inscritos, sempre mostrados lá nas suas plantas o diedro. E por convenção do sistema internacional é lá no primeiro diedro. Então, o 1 e o 3, por que o Carlos está falando? Porque se equivalem. Aquele plano cartesiano, né, que a gente vê ali bonitinho, né, como aquela cruz mesmo, ele é assim na prática, gente? Lá no imaginário da gente, ele é assim na prática? Se ninguém ainda diz, vou dizer, não. Ele tem forma. Como aqui a Viviane, né? Ela não é fininha. Não. Existe uma forma. Nós temos aí uma formatação nos 3 planos. O dimensional, né? Aquele que a gente vê, e a profundidade. Lá os diedros, a mesma coisa. Então, a gente tem essa característica. E aí, a sobreposição disso, né, nos explica de uma maneira bem clara ali no desenho técnico, né, os sinais matemáticos. Do porquê que menos com menos é mais com mais também é mais com menos, menos, e menos com mais, menos. Essa explicação vem do desenho técnico. Geometria mongeana. Monge descobriu isso. Feito o gancho, tá entendido por que ali deu 1 positivo? Ok. É por esse motivo que a gente já sabe lá da pré-escola. Bom, aqui, J5, ó. Vou tirar esse vermelho agora daqui. J5. O que a gente está vendo aqui? Nós temos um número ímpar, né? Mas nós podemos dizer que a base é a mesma, multiplicar, né, a base, deixá-la, né, como se fosse multiplicada, e podemos dizer que as suas potências são 2, 2 e 1, né, aqui. O que nos dá um J
positivo no final das contas. Quem é que explica por que da mágica? Só para frisar. Porque menos com menos é mais, né? Porque menos com menos é mais. J2 a gente já está aí exausto nessa noite de saber que é menos 1. J, né, ao quadrado é menos 1. Então, multiplicação, né, de números de mesmo sinal, nós temos aí uma resposta positiva. Na realidade é uma regra, né? Esse J2 sempre... Sim, J2 é uma regra. Isso vai mudar? Nunca. A única coisa que tu pode mudar é aquela explicação que eu dei para vocês. Se vocês pegarem uma bibliografia matemática pura, sem o enfoque de eletrotécnica que nós temos aqui, vocês poderão, em vez de ver o J, ver o I. Sim. Assim mesmo, né, I ao quadrado vai ser igual a menos 1, ou então, né, raiz de menos 1, né, vai ser esse I aí. Então, isso não vai mudar nunca. Isso, tá, né? Professor, isso tudo é baseado naquela fórmula lá do início, lá, aquela uma fórmula que nós vamos usar, é isso, né? Aquela primeira lá no... Isso, aquela primeira. Porque o que acontece, gente? Okay. Como nós não temos, primeiramente, tempo, né, para fazer todo o estudo bem mais preciso como deveria aqui no curso, a gente tem que fazer uma pincelada. É isso que a nossa ementa aqui da análise 2 está mostrando. A gente tem que ter, no entanto, que diz ali, né, o que vem para nós aqui, a título de conhecimento, né, de lembrança, né, está ali. Mas eu sei que não adianta nada eu querer iniciar com exercício sem falar disso, porque muitos não vão lembrar, né? Então, sempre que for J, é raiz de menos 1, e quando for J elevado a 2, né? Ele menos fica menos 1. Perfeito. Bom, prosseguindo. Eu falava para vocês, aqui, né, eu coloquei representação cartesiana. Por que eu estou ali grifando? Porque eu dizia para vocês que nós tínhamos que representar um número complexo. Quem é um número complexo? Aquele, né, raiz de menos 1 igual a J, ou J ao quadrado igual a menos 1, né? Este é o nosso número complexo. Já mostrei, já provei que nós podemos pegar qualquer número e transportá-lo, né, de modo que a gente consiga aí, fazer com que ele se torne fidedigno. Mas o que eu quero agora que vocês comecem a ver com a percepção não mais de aluno de matemática, de eletrotécnico. Nós temos que entrar naquele gráfico. Qual? Aquele, gente, da senoide de ontem. Aquilo que nós tínhamos lá é um gráfico cartesiano que representa o comportamento das nossas tensões e das nossas correntes. Então, a forma cartesiana desses números complexos nos importa muito. Qual é a forma cartesiana? Z, né? Tem uma seta aqui em cima desse Z, igual a A mais JB. Isso lembra vocês de alguma coisa? Sim ou não? Esse J aí, eu acho que é aquele menos, raiz de menos 1, né? Isso. Nós temos aqui, ó, o Alex já lembrou de um enfoque da nossa equação cartesiana. Vamos ir bem lento, que eu quero que vocês entendam bem. O Alex entendeu um ponto, que naquele J é o mesmo menos 1 que nós estamos aí falando desde as 7 da noite. Indiscutível, correto, é isso mesmo. Significa, então, que este nosso plano tem, sim, uma parte imaginária. O que é a parte imaginária que nós convencionamos aqui, né, no nosso curso? Aquela parte que a gente tem que fazer as contribuições em função das angulaturas. Outra conclusão que a gente pode chegar ali. Vou voltar aqui. Isso aqui lembra as nossas equações, né?
Estão lembrados das nossas equações de primeiro, segundo e assim por diante que nós tínhamos lá na escola, na matemática? Lembra ou não lembra? Sim, lembro que tinha equação de segundo grau, tinha esses problemas, Isso! assim. O Cristiano falou uma coisa que nós vamos também trazer aqui para a gente. Ele falou, isso lembra as equações lá de segundo grau que tinha, enfim. Opa, equação de segundo grau significa, então, que eu estou conseguindo enxergar uma figura geométrica. Para fazer a equação de segundo grau, eu estou enxergando catetos, não estou? Hipotenusas, não estou? Sim. Sim. Só o que falta agora é vir a fórmula de Bhaskara, aí sim. Aí fica bom. Não Só o que falo falta nada. agora é aparecer a fórmula de Não Bhaskara. falo É o nada. quadrado menos 4AC. É mais ou menos. Mas acho que um pouco mais complexo. Não. Gente, então assim, ó, nós já fizemos duas definições. Um colega já definiu para vocês, que foi o Alex, que existe uma parte imaginária, temos o J ali, então nós temos aquela parte de um número que não é real, que é aquele número qualquer, né, denominado X, que pode ser -1, -2, -3, -1000 dentro da raiz, mas ele não existe nos números naturais. Ponto. O Alex definiu isso. O Cristiano definiu que nós estamos vendo, né, catetos dentro do nosso plano cartesiano. Sim, porque ele lembrou das equações. Para a gente tirar uma equação disso, a gente precisa resolver. A gente saber hipotenusa, por exemplo, a gente tem que saber a soma dos quadrados dos catetos. Perfeito. Temos duas conclusões que a gente já tirou aqui, só de olhar para essa equação que está nos dando aqui. E é isso mesmo. O que significa? Está aqui no cantinho esquerdo aqui da tela, ó. O número Z é um número complexo. O A é a parte real. Cadê o A? Está aqui, ó, onde eu estou passando o cursor em cima da foto. E o B é a parte imaginária. Perfeito. O Alex já nos disse, já há bastante tempo, que realmente é, porque ele já disse que isso aqui é -1. Professora, esse Z, não sei se tem a ver com a aula de ontem, que a senhora falou que o Z era igual a R, né? Que era o somatório dos componentes, né? No circuito, mas eu não sei se tem a ver. Ele vai se encaixar lá. Vai. Lá nós estávamos falando de impedâncias, né? Reatâncias, coisas assim. Ele vai se encaixar lá. Lá nós estávamos representando o Z, Mateus, como sendo a equivalência dos nossos componentes. Eu disse para ti e para os teus colegas que o Z daquela aula, acho que de ontem ou de anteontem, não lembro, era igual ao resistor. Não era isso? Isso. Ou seja, ainda falei, eu posso ter 1, 2, 3, 20, sei lá, quantos resistores eu quisesse, eu vou chamar todos de Z. Nós vamos encaixar esse Z, mas notem que neste caso aqui, Mateus, eu ainda falei para vocês, quando iniciei a mostrar a fórmula, que o Z tem uma barra aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo, né? Vamos voltar lá só para a gente não poder ficar com dúvida com nada disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Z que eu estou te mostrando aqui tem barra, Mateus? E para os demais colegas? Não tem. Não tem. Então, eu novamente te digo que este Z de hoje vai se encaixar em todo esse circuito aqui. Mas não do jeito que tu imaginou. Pode ser? Tá ok, professor. Ok, então tá. Gente, tá aqui. Então, nós temos uma parte real e uma parte imaginária. Ou seja, eu tenho um número que eu vejo ele de pronto e tenho um número que eu não sei
que ele está aí fora dos números naturais, dos números reais. E a soma desses dois números me dá um número complexo. Notaram que confusão vocês se meteram, eu diria? Porque vocês vão ter que resolver tudo isso. Meu Deus. Eu estou apavorado já. Viu só? Que loucura! Que loucura! E vocês estão pagando para essa loucura. Vejam que... Gente, então é isso mesmo. Esse número complexo vai ter que ser o somatório disso. Vamos achar um terceiro fundamento nessa equação que eu estou mostrando para vocês aqui. Por que essa parte imaginária me é importante? Vamos ver se eu tenho um gráfico aqui. Olha só. Eu pulei um slide, tá? Só para a gente entender. Lá eu tinha, no formulário que eu apresentei para vocês, este Z aqui, que não é o Z do Mateus. Este aqui, que é um número complexo, igual ao A, que era a parte real, que está aqui. E é um JB, que era a parte imaginária, que está aqui. Isso lembra vocês alguma coisa? Se eu traçasse uma reta aqui, eu teria uma angulatura, né? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu tenho uma angulatura, isso significa que eu tenho ângulos positivos e ângulos negativos. Posso dizer isso? Posso ou não posso? Pode. Pode, né, professora? Posso, né? Vocês estão deixando eu mostrar tudo isso? Agora eu vou dizer que é isso. Gente, eu tenho essa angulatura. Vou mostrar no gráfico e vou provar para vocês que essa angulatura me faz eu ter aqui, né? Neste caso, eu teria um ângulo com que sinal? Positivo. Eu tenho aqui uma parte positiva para o eixo do X. E uma parte positiva para o eixo do Y, né? Mas, se eu tivesse prolongação desses eixos e tivesse um ângulo negativo, aonde eu teria esse ângulo negativo? Em qual diedro? Quem é que achou os diedros aqui? Quem é que achou os diedros aqui? No segundo... Ó, aqui está o 1. Posso botar aqui para vocês? Vou botando aqui, vamos ver. Notem que aqui eu consigo ter 4 diedros, né? Sim. Sim. Bom, o que eu preciso entender? Se nesse diedro de cá, vou botar aqui só o diedro, para a gente não ficar gravando o que não precisa. Eu quero que vocês entendam só os sinais. Se eu colocasse neste diedro aqui, ó, canto inferior esquerdo, quem está olhando a tela, onde eu estou com o cursor do mouse, o que eu teria neste caso aqui? Eixo negativo no sentido do X, né? E do Y. Ou seja, ordenadas e abscissas negativos. Se eu tivesse esse mesmo desenho aqui embaixo. Aqui, se eu tivesse neste canto aqui, eu teria uma parte positiva e uma negativa. Bom, vou voltar aqui e vamos
relaxar um pouco do gráfico. Gente, o que eu quero dizer com isso para que vocês entendam o motivo que eu preciso desses números complexos dentro da nossa análise de circuito? Porque para calcular aquelas senoides da aula passada, eu preciso dos ângulos. Se eu preciso dos ângulos, eu preciso algumas vezes saber cosseno de menos 180, por exemplo. Posso calcular isso matematicamente? Posso? Pode. Posso. Vai dar negativo, né? Vai dar negativo. Perfeito. Era essa a resposta que eu queria. Vai dar negativo. Na calculadora científica, a gente faz o que precisa, bota o cosseno de menos alguma coisa e ela nos dá de pronto. Aqui, né, nas nossas questões, a gente até pode fazer na calculadora científica, mas a gente precisa entender que este ângulo que é negativo vai permanecer com sinal negativo e, portanto, eu terei um número aí complexo. Como que eu vou ter raiz de um número negativo? Certo? Ninguém concordou com nada, isso é mau sinal. Bom, então, só para não passar desapercebido aqui, né, o nosso roteiro, depois que eu apresentei a equação aqui, né, do número complexo, o número complexo é o Z, que é o somatório do real com o imaginário. A regra nos diz o seguinte, que o plano cartesiano, né, para representar esse número complexo, possui um eixo real, a abscissa, né, onde está localizada a parte A. Quem é a abscissa, gente, do eixo cartesiano? É o eixo X ou o eixo Y? A abscissa é o X. É o X. E depois, né, um eixo imaginário, que é a nossa ordenada. Que eu vou anotar aqui que não estava. Que é qual eixo? O eixo Y. Vamos ver se eu botei certo no gráfico? Botei. Tá tudo aqui, tá? Eu vou apagar os diedros aqui. Tá tudo aqui no gráfico, né? O eixo real, né, a abscissa, e a ordenada, que é a parte imaginária. Bom, isso foi a forma cartesiana que nós vimos. Cartesiana. Por que cartesiana? Por quê? Porque nós vimos as coisas dentro de um eixo, que está aqui. Agora a gente precisa entender a forma, polar, que está aqui representada. E agora? Teve ver as caras que não estão aqui, mas vou imaginar. Vocês... Agora piorou a situação. Ô, professora, só uma pergunta. Aquele φ ali é o ângulo? É o ângulo. É o ângulo. Então, vamos voltar ali. Ó, a fórmula polar, tá? Este φ é o argumento, o ângulo ou a fase do número complexo em graus. Em graus. O Z é o módulo do número complexo. Tá aqui. Então, o que que acontece? Quando eu estou falando do módulo de um número, eu estou falando no valor do número. Todos lembram disso, né? No caso, independente do sinal também, né? Isso, nós estamos falando do módulo, que nem o Wagner falou, independe do sinal. Por que que eu estou dizendo isso e ele também? Pelas regras, né, gente? A gente já viu, que nem lá em física, né, quando a gente estudava. Não interessa o trajeto. Os sinais, né, eles vão contribuir, mas aquilo, no valor final, não importa, né? A única coisa que muitas vezes significa para determinadas situações é que a gente inverteu aí
a lógica, né, do início das coisas. É só, o módulo é um número, o número. Então, quando eu falo que aquele Z é um módulo, significa que antes, vamos voltar aqui, que antes eu já tenho o número. Eu já tenho isso resolvido. Ó, eu já sei qual é o número, qual é o módulo. Então, eu consigo ter a fórmula polar. Ou seja, eu tenho o número e eu tenho aí o ângulo, ou o argumento do ângulo, né? Para que nos possibilite a gente resolver as coisas. Bom, então, a fórmula polar está aqui. É o mesmo gráfico? Sim. Sim, sim. O mesmo gráfico. O RE representando o eixo real, né? Convencionado pelo A do número complexo, a parte real. O B aqui, né? Está no eixo das ordenadas. Aqui está conforme eu disse para vocês, ó, que vem em algumas situações matemáticas. Imaginário, né? E o I mais grifado ali, né? Fazendo uma alusão ao J, né? Que no nosso caso já expliquei. Quem é esse Z com a barra aqui, com a seta aqui em cima? Quem é esse Z? É um número É complexo. o número complexo. O número complexo. E aqui, o Z, o módulo do ângulo. Desculpem, gente, o módulo do ângulo. O módulo, né, do número. Olha o φ aqui. O que é o Z na prática aqui, se nós fôssemos analisar simplesmente a trigonometria desse problema, desse gráfico? Uma equação? É a hipotenusa. A hipotenusa. Nós conseguiríamos aqui dizer que Z ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Vezes B ao quadrado. Posso dizer isso em outras palavras? Sim. Sim, posso. Se nós estivéssemos lá na escola, era assim que a gente resolveria e liquidaria com aquele problema. Faríamos isso. Aqui nós temos que levar em consideração algumas outras situações. Bom, isso, gente, é a forma polar. Por quê? Porque agora eu estou levando em conta o argumento, o ângulo, né, em graus. Ô, professor, tu falou ali B vezes B ao quadrado, A vezes B ao quadrado. Não. Se eu quisesse resolver ali a hipotenusa, eu poderia dizer que Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Posso dizer isso? Pode, é que eu tinha entendido falar vezes, mas é mais tranquilo. Na minha cabeça eu falei mais, mas caso, né, tenha ocorrido de eu falar vezes, já fica ratificado aqui que é mais, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, por que isso? Porque lá na matemática a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, mais. Bom, voltamos. Forma polar apresentada a vocês. Bom, o módulo, né, ou o tamanho do número complexo Z é igual ao tamanho do segmento de reta OZ. Vamos voltar ali para ver. Ele está dizendo que o tamanho, né, é o que a gente acabou de identificar, gente, agora, né? Acabamos de falar que é, sim, né, de O a Z, então, é a hipotenusa, né, desse triângulo aqui que nos parece representado. Certo? O que mais?
O ângulo φ deve ser medido, né, tomando-se como referência a parte positiva do eixo real e o sentido anti-horário como positivo. Qual é o sentido anti-horário? O reverso do relógio, né? O inverso do relógio. Então, pegamos da parte imaginária, vou aumentar a imagem. O que ele quis dizer? Que este ângulo, né, vai ser positivo no sentido anti-horário. Então, tá aqui, ó, a parte real, que eu falei imaginária agora há pouco, mas não, a parte real, e tomamos aqui a medida do ângulo a partir desta, neste sentido, né, anti-horário. Esse é o ângulo φ. Quanto está esse ângulo aqui, hein? Quanto 45? está esse ângulo aqui? Assim, só 45? da gente ver, a gente pode dizer. 45? 45. Todos enxergaram 45? Sim. Sim, né? Nós temos aqui, sempre que nós tivermos num gráfico, né? Num eixo, né? Nós sempre vamos estar entre o eixo das abscissas e ordenadas a 90 graus. Então, aqui nós estamos a 45. Isso, né, a gente tinha até na escola, quando não usava-se a calculadora, né, a gente tinha lá que a professora indicava, né? Quanto vale o ângulo de 30 graus? Um pouquinho abaixo do meio para baixo, né, 30 graus, um pouquinho acima, né, a 60, até chegar aos 90, e nos dava, né, referências para que a gente soubesse o quanto valia esse ângulo em π radianos, em raiz de 3 sobre 3, enfim, né? Estão lembrados disso? Não, já Eu sei. estava tentando era esquecer. Hã? A intenção era até esquecer. Pois é, 15, 20 anos atrás. Achei que eu nunca mais ia ver essa desgraça aí. Pois é, te encontrasse com ela aqui. Lamento ter sido eu apresentar a vocês tudo isso, né? Mas é preciso. Então, lá na escola, a gente tinha isso. Por quê? Porque não usávamos a calculadora, a gente tinha que saber tirar os cossenos, né? E aí a gente sabia, olha, cosseno de 30 é tanto, né? E nós tínhamos lá como fazer resolver. Gente, não era um número complexo que ela nos apresentava, mas também usávamos de subterfúgio, né, já naquela época, para conseguir chegar num denominador comum, digamos assim, né? Num conceito final de resposta. Então, tá aí. Apresentada, né, para vocês a forma polar, né, do ângulo. Bom, aqui já foi. Também. E a forma trigonométrica. O que tem de diferente? Nada, né? Ai, peraí, só um minutinho. Na figura, né, vai existir um triângulo retângulo formado pelos catetos A e B e pela hipotenusa Z. Bom, isso aqui é o roteiro, né, que tinha lá na bibliografia. Nada diferente do que a gente acabou de ver há minutinhos, né, gente? Nós estamos enxergando esse cateto, né? O cateto A, que está aqui, e o cateto B, né, que nós conseguimos transportar para cá, tem o mesmo valor, né? E aqui tiramos a hipotenusa. Então, utilizando as funções seno e cosseno, é possível apresentar os catetos em função do ângulo e da hipotenusa do triângulo. Viram que mágica que vai acontecer? Tudo que a gente já previu. Nós vamos conseguir chegar naquilo, né, que a professora lá dizia para vocês e que era um suador, né, para passar na 7ª série com isso. Estão lembrados, né? Isso aí o cara usa muito em montagem elétrica, claro que não com números complexos, mas essa parte de hipotenusa, seno, cosseno, na montagem elétrica utiliza bastante. Pois é, Cristiano, e tu ainda achou que não ia mais te ver com isso. Mas aí não tinha os números complexos, né? Tu medir só o grau para fazer uma... Por exemplo, tu dá um grau numa calha, né? Um grau de 45,
né? Tu calcular ali para tirar a hipotenusa, para poder desviar de uma peça, essa parte aí é bem mais tranquilo do que quando entra esses números complexos. Sim, quando entra os números complexos, como é que eu diria assim? Eu que já vivi isso aí, também preciso, né, focar, porque é fácil, dentro de um problema, né, complexo, a gente se perder. Então, é realmente uma disciplina que requer um pouquinho de atenção. Mas, na questão das angulaturas, conforme o Cristiano está dizendo, a gente vivencia isso todo dia, né? Eu já comentei aqui para vocês. Para mim, por exemplo, é um cotidiano, né? A gente precisa disso o tempo todo, né? Para conseguir colocar as coisas aí nos lugares que elas precisam ir. Bom, então, gente, está aqui. A gente vai conseguir saber, né, através dessas funções seno e cosseno, né, representar isso em função aí desse ângulo e da hipotenusa, ou seja, nós vamos conseguir medir, né, as nossas ondas lá das nossas senoides através disso. Aqui está o formulário, ó. Não sei se está bem legível. O livro lá eu não tenho como modificar essa imagem. Então, nós temos aqui, ó, o A, nós temos o Z, né, vezes cosseno do ângulo. Quem é o A? A parte real. Quem é o B? A parte imaginária. Ou seja, real nas abscissas, né, e imaginária nas ordenadas. Então, o Z, seno do ângulo. Por que que a parte real é cosseno e não seno? Por quê? Por quê? Gente, sempre quem está o eixo junto ao ângulo sempre é o cosseno, né? Estão lembrados? Não fui eu que inventei, não foi o curso de eletrotécnica, isso é uma regra matemática, já está estabelecido. Então, por isso, eu estou falando só para que vocês não esqueçam. Sempre vai ser cosseno do ângulo a parte, qual delas? Vamos ver se fixaram. Parte real? Real. Então, a parte real, por quê? Porque aqui está visto o ângulo. Nós já tínhamos também convencionado que o ângulo vinha do eixo da abscissa, sentido anti-horário no desenho, no gráfico. Então, mais uma vez, comprovando, né, que este aqui é o cosseno do ângulo. Se nós tivéssemos aí com o argumento do ângulo, né, se tivéssemos dado aqui o ângulo no outro sentido, tá, nesse caso continuaria sendo os 45 pela formatação do desenho, mas vamos supor que não. A parte real muda, sendo o cosseno do ângulo? Muda o formulário? Não muda, né? Se tivesse nos dado um ângulo, nós íamos pegar ali o argumento dele para entrar certo, né, no equacionamento. Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza. Se tivesse nos dado o ângulo, né? Não pode, porque nós estamos falando de números complexos e a regra é essa. Mas caso fosse, mesmo que se tivesse nos dito um ângulo lá de 60, nós sabemos que o gráfico, né, ele está ali ortogonal aos eixos, né? Então, 90 menos 60 sobraria 30, este que nós poderíamos fazer o nosso cálculo ali, no cosseno do ângulo. Certo? Então, tá aqui. Com isso, né, conforme a gente já tinha visto, o que nós tínhamos visto lá? Que o nosso equacionamento, né, era Z φ, né? Nós temos que, aqui, ó, na nossa forma cartesiana, Z
a parte real mais a parte imaginária. Então, com isso, nós temos já resolvido aqui, através desses formulários, nós já vimos que A é ali o módulo, né, do número vezes o cosseno φ, está aqui o A. O B, né, professor, seria... eu não é muito tempo que o cara viu essas partes dessas figuras aí, seno, cosseno, só para relembrar, no caso, o seno seria o ângulo ali entre os catetos ou não? E o cosseno é onde pega a hipotenusa e o cateto, ou não faz diferença nenhuma? Não, não faz diferença. Ele só está o cosseno está convencionado, né? Ali, por que a gente está dizendo que o A ele é cosseno do ângulo? Porque o A, como o A foi dito, né? Aquela parte real, que o ângulo partia dele, sempre o ponto onde o ângulo parte é o cosseno. Beleza? Aí, o que acontece? Não é que mude o ângulo ou que tu tenhas que pegar o complemento do ângulo, né, para fazer o seno, não, tu vai usar o mesmo ângulo. Só que aí tu vai usar o seno como uma representação, né, da projeção dele no eixo das abscissas, das ordenadas, desculpem. Certo, Cristiano? Beleza, vamos indo que vamos entendendo. Tá, mas não vamos correr se tiver alguém perdido. Gente, vamos voltar aqui que eu acho que eu não senti firmeza. O que acontece? Em algum momento aqui, eu não lembro mais o slide que a gente falou, a gente disse que o ângulo ele era medido na anti-horário, ou seja, sentido oposto ao do nosso relógio, anti-horário, e que ele partia do eixo real. Quem é o nosso eixo real? O A. Aí eu falei para vocês, porque em seguida eu apresentei o A como sendo o Z, quem é o Z? O módulo, né? Aquele que alguém já falou aí, né? Que seria o número, né? E não importava o sinal, seria simplesmente o módulo, valor, né? Cosseno φ. E eu disse para vocês, por que cosseno? E aí falei, né? Que nós já tínhamos convencionado como regra que o cosseno é aquele que está junto ao ângulo. Junto, né? Quando o ângulo está no eixo, vai ser o cosseno. Então, o que acontece? Neste caso, a parte imaginária fica detentora do seno. Mas este seno, que eu não sei se é a pergunta do Cristiano, se eu entendi bem, este seno aqui não significa que nós vamos pegar o complemento. Se este fosse 30, nós íamos fazer seno de 60, por exemplo. Não, não é isso. É do mesmo ângulo que está aqui, tá? Não sei se foi isso que tu perguntou, Cristiano. Não, era mais ou menos isso, achei que era mais ou menos isso. Isso. Achava que se fosse tirar a medida do outro grau ali, no caso, seria o seno. Não, porque você sabe que na Eu também achei isso. Não, porque na relação matemática vocês sabem que seno e cosseno, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, né? Então não pode ser feito isso, não pode ser entendido assim. Na próxima aula, a gente vai tentar fazer um exercício para fixar isso, tá bem? Ok? Bom, então está apresentado aqui. Vamos ver aqui, gente, antes de nós concluirmos, as operações com números complexos, né? Porque eu acho que fica mais fácil da gente se habituar. Bom, soma e subtração. Por que está assim? Porque uma é, né, o oposto aí da outra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as partes reais e somar as partes imaginárias. Na subtração, nós vamos subtrair as partes reais e subtrair as partes imaginárias. Então, trouxe aqui um exemplo. Vamos ver aqui se a gente consegue. Realize as seguintes operações de soma e subtração envolvendo os números complexos. Z1, o número complexo Z1 é igual a 4 menos J5.
Z2 é menos 2 menos J3. E o Z3, estamos dizendo que é menos 1 mais J3. Aqui embaixo tem equações, estão vendo? 3 caras aqui diferentes para as equações. O que está pedindo na letra A? Vamos esquecer as outras aqui. O que está pedindo na letra A? Para somar o número complexo Z1 mais o número complexo Z2. Quanto é que vale Z1, gente? 4 mais J5. Só que nós temos a regra. Qual foi a regra? Somar as 4 menos J5. Hã? O 4 menos J5. 4 menos J5. Qual é a regra? Somar o que é real e somar o que é imaginário. Bom, primeiro sempre é a parte real, né? Aqui seria aquele A que a gente representa. O que nós vamos somar? Eu tenho que somar o número complexo Z1 e Z2. O número complexo real, a parte real para o número complexo Z1 é 4. A parte real para o número complexo Z2 é menos 2. Abriu parênteses. Está colocado aqui o 4 mais menos 2. Beleza? Beleza. Beleza, somei a parte real. Bom, vou somar a parte imaginária. Eu tenho para o número complexo Z1 menos J5 como parte imaginária. E para o número complexo Z2, menos J3. Bom, o que eu vou fazer? Somá-los. Menos J5, né, que está aqui, foi colocado J, abriu aqui o colchete, né? Parênteses, menos 5. Posso fazer isso? Colocar esse 5 aqui? Posso, né? Ele não é a potência, então eu posso. Mais menos J3. Abre aqui o parênteses, coloca o menos 3. O J está aqui na frente, porque ele multiplica todos. O que eu obtenho dessa soma? No final aqui eu obtenho 2 menos J8. Por quê, gente? 4 mais menos 2, menos com mais dá menos, né? Então, é 4 menos 2, correto? Isso. Isso. Então, aqui sobrou 2. Bom, depois eu tenho menos 5 mais menos 3. Mais menos 3 é quem? É quem? É o quê? É menos 3. Então, menos 5 menos 3 é 8. Está aqui o J8. Eu consegui fazer a soma e a subtração? Se fosse subtração, deu? Sim. Daria certo também? Daria, né? Daria sim, normal. Normal. Aqui eu tenho um caso, ó, Z1 menos Z2. Quem é Z1? 4 menos J5. Quem é Z2? Menos 2 menos J3. Somamos a parte real e depois a parte imaginária. A parte real sempre é a primeira, é o A. 4 positivo colocado aqui. Menos 2, porque a parte real do número complexo Z2 é menos 2. Então, está aqui. Vamos aí para a parte imaginária. A parte imaginária do número complexo Z1 é menos J5. Bom, o J já colocamos aqui de evidência, né? Então, só o menos 5. Como nós estávamos aqui na subtração, mantemos o sinal. O número complexo Z2 para a parte imaginária é menos J3, que está aqui, menos 3.
Até aí todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Sim. Então é só resolver a equação. Vamos resolver a parte real. 4 menos 2. Menos com menos, mais. Então, 4 mais 2, 6. Está aqui. A parte imaginária agora. Botamos o J aqui, né? Porque este não muda. Menos 5 menos 3. Dá quanto? Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, aqui, menos J2. Beleza? Estão Beleza. entendendo, gente? Sim ou não? Olhando assim, olhando a explicação, dá para entender. Quero ver a hora que caiu já segurou a conquista de 20 Pois é. Tá. Ok. Vamos fazer o seguinte. Já estão cansados? Já são quase 9 horas. A gente retoma segunda-feira deste ponto. E aí vamos partir para a vida de eletrotécnico, beleza? Ok, muito Ok. Então Beleza. vamos combinar assim.